Olá, meus queridos amigos internautas de Toledo e de toda a região. Para quem não me conhece, eu sou o GM Sinop. Manhã de quarta-feira, 29 de junho, e eu estou passando aqui para compartilhar com vocês conversas e sugestões que eu recebi de internautas depois da minha publicação de ontem, quando mostrei um vídeo de um discurso, de uma fala do vereador Marmita Baierli, na tribuna do Puxadinho, na segunda-feira passada. Naquele discurso chechelento, o vereador Marmita Baierli afirma taxativamente saber como funcionam as coisas no STJ, que para ele é o Supremo Tribunal de Justiça. Ele que é formado em Direito deveria saber que existem 4 instâncias na Justiça Comum, que é a comarca local, que é o Tribunal de Justiça na capital, que é o STJ, esse que ele estava falando, que é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e depois dele a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é aquele Supremo que todo mundo conhece. Aos que criticam, eu elogio e respeito, mas gosto tem para todo mundo da maneira que quiser. Mas voltando ao Marmita Baierli. Dezenas de internautas, não somente 2 ou 3, mas dezenas de internautas pediram para que eu fizesse um vídeo comparando 2 situações de um vereador que está sendo denunciado quase que semanalmente por prevaricação, que portanto é um P, que está no Código Penal, basta procurar lá, que viajou para a Europa com a sua namorada, que recebeu indevidamente recursos públicos, tendo sido nomeada no gabinete do prefeito, tendo recebido os seus salários de dezembro e janeiro, estando na Europa, juntamente com o fiscal do povo, que é o vereador Marmita Baierli. Então tá, temos o primeiro vereador. A denúncia que eu fiz contra o Marmita Baierli por essa malfadada viagem, denúncia essa que já tinha sido levada ao conhecimento da 4ª Promotoria de Justiça pelo Sérgio Toledo, na mesma semana que eu, nos mesmos dias, a minha foi no dia 21 de fevereiro. Com fotos, documentos, tudo certo. Até que se prove o contrário, o crime foi cometido. Dispensa maior estágio probatório. Mas tudo bem. Dia 25 do mesmo mês de fevereiro, eu recebi a resposta, que eu postei ontem, vou postar hoje de novo, da 4ª Promotoria, confirmando o recebimento e me comunicando da abertura do procedimento investigatório. Ou seja lá o nome que eles dão para isso. Quem não se recorda que no ano passado houve um escândalo aqui em Toledo de um vereador envolvido e denunciado por rachadinha, que o GM Sinop também acompanhou e denunciou, e cobrou das autoridades. Mas aquele vereador, ex-vereador agora, mas vereador à época, talvez não tivesse o conhecimento e influência, porque não era formado em Direito como é formado o vereador Marmita Baierli. Por isso que ele não sabia que existia lobby na Justiça. Não existia lobby no STJ, no Supremo, que para ele talvez fosse uma outra coisa pior que Supremo Tribunal de Justiça. Mas voltando ao assunto, aquele vereador da rachadinha, que acabou renunciando, ia ser cassado inevitavelmente, teve o seu processo, a sua denúncia iniciada por volta de agosto de 2021 para setembro. As coisas andaram rápido, porque no final de novembro ele já apresentava sua carta, o seu pedido de renúncia junto à Câmara Municipal. Portanto, senhores, tudo aconteceu em menos de 4 meses. Todas as providências, o pedido de afastamento do vereador, o pedido de prisão do vereador, que foi negado pela Justiça, mas o afastamento foi concedido, e benevolentemente a Justiça disse que o vereador afastado continuaria recebendo seus régios 12 mil. O que foi criticado e combatido pelo GM, porque era uma vergonha receber sem trabalhar. Mas parece que receber sem trabalhar está na cultura do povo brasileiro.
porque a esposa do vereador Marmita Baierle viajou com ele para a Europa e recebeu sem trabalhar. Parece que aí não há crime. Mas eu estou falando do crime cometido pelo vereador, que deveria fiscalizar o erário público e viajou, que acobertou, que prevaricou e cometeu crime. Como eu disse, até que me prove o contrário. Mas a sociedade acordou e muitos internautas me cobraram. Por que é que a justiça para aquele ex-vereador agiu rápido e nesse aqui já se passaram 4 meses da denúncia, mais de 4 meses, e praticamente 6 meses da prática dos atos? Naquele outro processo do vereador que renunciou, as denúncias saíram de um ex-assessor que possuía gravações. Haviam indícios muito fortes do cometimento daquilo, mas ainda havia uma certa resistência para a comprovação daqueles fatos. E ele foi denunciado, foi pedido a prisão, foi afastado pela justiça a pedido do mesmo promotor que está cuidando do caso do vereador Marmita Baierle, que na época eu elogiei. E voltarei a elogiar se ele fizer o que é correto. A não ser, nas palavras do vereador Marmita, que haja lobby. Mas eu acredito que em Toledo ainda não tem lobby. Mas nós vamos descobrir nos próximos dias, porque nós continuaremos cobrando do Ministério Público. E como eu disse ontem, levarei isso ao conhecimento agora da Corregedoria. Porque este caso do vereador Marmita Baierle, diferente daquele caso do vereador da Rachadinha, que foi denunciado com maior agilidade, talvez, dizem alguns, por preencher alguns requisitos que são vistos pela justiça, que são aqueles famosos 3 P's. Mas no caso dele tinha mais um P, como aqui tem o caso da prevaricação, que também é um P. Mas faltam alguns para o vereador Marmita Baierle. Quero crer que lá a justiça não tenha agido rápido por aquele vereador não ser filho, membro de uma família tradicional, empresária de Toledo. O que acontece com o vereador Marmita? Que aquele vereador lá, que foi denunciado e acabou renunciando rapidamente para manter os seus direitos políticos, não seja apadrinhado do vice-prefeito Pinóquio, porque a sua esposa trabalha no gabinete do vice-prefeito Pinóquio. É nomeada no gabinete do prefeito Betinho Pau Pau. Tudo isso leva a sociedade de Toledo a ficar com pontos de interrogação na cabeça. Mas são pontos de interrogação de dúvidas. Não é aquilo que colocam na cabeça do vereador Marmita Baierle, que ele fica indignado e sai falando bobagem em processos aí. Como ele disse que o GM mencionou ou sugeriu que a namorada dele tivesse relacionamentos amorosos com outros funcionários públicos. Eu nunca disse isso, vereador Marmita Baierle. Se você tiver uma postagem do que eu disse, se eu disse isso, posta pra gente. Me chama de mentiroso. Vem para as redes sociais. Assim como você já deveria ter se manifestado sobre o crime que você cometeu. E nós vamos cobrar da Corregedoria do Ministério Público o cometimento desse crime que se exauriu no momento que ele foi praticado. Não tem dilação probatória. Não tem que ouvir testemunhas. O crime foi cometido no momento em que o vereador viajou e retornou e sua esposa recebeu os salários. Zé Fini no povo do Brasil. O famoso Zé Povinho que paga a conta. Eu não quero crer que haja lobby. Que lobistas estejam protegendo o vereador Marmita Baierle. E eu espero que este vídeo chegue, não para que mandem me prender, não para que me processem, a não ser que eu estivesse fazendo uma denunciação caluniosa que eu não acredito que seja o caso. Não sou eu que tenho que ser processado. Eu não pego dinheiro do povo. Eu não vivo às custas da pessoa sofrida que neste momento está passando por necessidades no mini hospital e na UPA, que não tem um medicamento. Enquanto este Marmita viaja com a sua namorada para fazer suruba com dinheiro público na Europa. Sobe na tribuna e acusa o STJ de lobby. Lobby é crime. Será que não tem mais pessoas honestas nesse país?
Eu acredito que sim, porque eu sou, e você, internauta que está me assistindo, também é honesto. Sabe que você é um pagador de impostos? Você é um pobre do Zé Povinho como eu, que ficamos olhando esta bandalheira, esta vergonha, este moleque irresponsável subindo na tribuna, dizendo que é representante do povo de Toledo. A mim ele não representa porque pilantras não me representam. E aí ele acusa o STJ e diz que nós conhecemos ou algo assim, nós sabemos como funciona. Aí eu trago isso de Brasília do STJ, que não é o Supremo, como eu já disse, mas na cabecinha dele, ele deve ter faltado algumas aulas, porque devia estar comendo merenda. Aí eu trago isso para Toledo. E aí eu concordo com o que os internautas enviam para mim os questionamentos. Por que que aquele vereador dos 3 P's, o processo correu rápido? E este vereador Marmita Baerli, que é membro de uma família tradicional, que é apadrinhado do Pinóquio, que também tem um problema lá que viajou, foram 4 mosqueteiros, 3 foram caçados e o 4º mosqueteiro continua na ativa, dando risada do Poder Judiciário, que eu de novo digo, não acredito que esteja havendo lobby para proteger pilantras do dinheiro público. Nós queremos uma resposta. Por que as denúncias e o processo, a decisão judicial contra o vereador da Rachadinha, o ex-vereador, transitou e tramitou em menos de 4 meses? Esse aqui nós já denunciamos há mais de 4 meses e até agora, como eu disse ontem, existe um silêncio sepulcral. Onde estão as autoridades honestas da minha cidade? Este crime, como eu já disse, até que me provem o contrário, consolidou-se no momento da prática. Não existe dilação probatória. Ou houve crime ou não houve. Não se precisa ouvir testemunhas. Não se precisa ouvir juristas pelo Brasil afora. Porque está lá no Código Penal, está lá na doutrina, na jurisprudência. E este deputado federal, que eu vou colocar aqui uma foto dele com o Marmita Baerli, teve o pai, que era deputado estadual, caçado por fake news. Nem há legislação pacificada sobre fake news e ele foi caçado. Isso que ele era uma autoridade maior do que o Marmita Baerli. Por isso que eu não quero crer que haja em Toledo lobby e nem lobby. Não, lobistas, não vou dizer que eu sei, mas que dizem que tem nos bastidores, até nos bastidores de conversas aí, que tem. Se isso surte efeito, e procure lá no dicionário que vocês verão o que é um lobista, o que ele faz. Nós queremos uma resposta do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Câmara Municipal de Toledo, se é que tem alguém dos 18 vereadores babões que ainda é digno de respeito. E assim como eu conversei com o vereador Oséias, que é presidente da Comissão de Ética, no ano passado, e ele me repetiu esse ano que não recebeu nenhuma denúncia, por isso que não foi aberta uma CPI. Não se pensou em CPI porque não tem denúncia. Mas esse imbecil sabe que o vereador viajou porque eu já denunciei. Semanalmente eu denuncio. O que é uma denúncia, vereador Oséias Fuleco? Chumbinho Zé Ruela, Olinda do povo de Deus. Os outros eu nem vou falar porque eu não lembro nem o nome daqueles insignificantes. O que é necessário para que vocês investiguem? Não precisa nem investigar. É só pegar nas redes sociais, nos Facebooks, nas denúncias do GN e procurar no dicionário jurídico se aquilo configura crime ou não e acabou. Não tem interpretação extensiva no Código Penal. Ou configura crime ou não configura. Mas esses 19 bananas, esses 18 babões parceiros, eu acredito que quem tem rabo, quem tem o dedo sujo, não aponta para o dedo podre do outro. Mas nós vamos cobrar do Ministério Público. Por que é que está demorando tanto para que haja uma resposta para a sociedade que também paga os seus salários? Caros promotores e caro promotor, que é o mesmo daquele caso do ex-vereador da Rachadinha. Há alguma coisa na questão do Marmita Baerli que a gente não saiba, mas que os internautas desconfiam? Tomara que não. Tomara que a justiça realmente não use os 3 P's.
mas que use o P da prevaricação para afastar esse vereador como fez com aquele outro, e que ele seja punido na forma da lei, para que o povo ainda acredite nos legisladores, no judiciário e na lei.